Olá, graça e paz a todos. Eu sou Felipe Sampaio Blank e hoje vamos juntos analisar essa tese sobre a existência de Deus. E se você achou no mínimo interessante esse vídeo, já deixa aqui o seu like para você poder ajudar no crescimento desse canal. E não esqueça de se inscrever, tudo bem? Então vamos lá. A existência de Deus não é uma tese aceita por todas as pessoas. No mundo acadêmico, em especial no filosófico, esse é um dos temas mais debatidos. E do ponto de vista científico, os cientistas honestos admitem que o universo teve um começo e que nada que teve um começo pode ser eterno. Em outras palavras, tudo que teve um início tem uma causa. E se o universo teve um começo, então teve uma causa também. E o fato de que o universo teve um início é ressaltado por evidências como a segunda lei da termodinâmica e o eco de radiação do Big Bang. E a teoria do Big Bang afirma que após a explosão e a acomodação das diferentes matérias, essas se aglomeraram, formando as galáxias do universo. Com base nessa teoria, esse processo ainda continua, ou seja, o universo ainda está em constante expansão. E a Bíblia descreve o que os cientistas descobriram desde então. Houve uma explosão de luz e um começo para o nosso universo, que não envolveu nada que há no próprio universo. E com isso, houve o surgimento do espaço, da matéria e do tempo. Esse foi o ponto inicial de tudo. E Deus é a melhor explicação para a existência de tudo a partir de um momento no passado finito. E também para o ajuste preciso do universo, pois tudo está perfeitamente onde deveria estar, levando assim ao surgimento de vida inteligente. Deus também é a melhor explicação para a existência de deveres e valores morais objetivos no mundo. Com isso, quero dizer valores e deveres que existem independentemente da opinião humana. E se não existe um Deus, não existe uma lei acima da lei fabricada pelo homem. Se for assim, e se existir qualquer base, então em que se baseia o padrão referencial da lei fabricada pelo homem? E uma coisa eu digo, a ciência não pode explicar tudo. Ou alguém acredita que a consciência é algo que foi surgindo naturalmente? E também, quem ou que definiu o tempo? Será que foi um processo natural que fez nascer, envelhecer e morrer? Obviamente, o tempo tem certas propriedades definidas, tais como sua duração e os efeitos da gravidade sobre sua medida e assim por diante. Logo, ele tem uma natureza definida. Não pode haver um processo natural que define o tempo, pois os processos naturais variam no tempo. Uma semente plantada no mês de maio, por exemplo, floresce em agosto por um processo natural. Mas o tempo não pode ter uma semente, uma causa histórica, pois não existia nada antes do Big Bang. Então, algo que criou tudo isso não pode ser preso ao tempo, ao espaço e nem à matéria. E o que a Bíblia nos diz sobre Deus? Ela diz que ele é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, é lógico concluir que Deus, que sempre foi Deus desde o começo, eterno e não limitado por tempo, criou o tempo. Deus que está presente em todos os lugares e não pode ser confinado ao espaço, criou o espaço. Deus, que é um ser espiritual, não físico e não composto de matéria, é a origem do nosso universo e de tudo que existe. E essa mensagem é claramente repetida em toda a Bíblia. E resumindo, é assim: o início do tempo é quando o universo começa a existir.
O tempo é a medida do movimento, então não pode haver tempo antes da existência de coisas mutáveis. A eternidade pertence somente a Deus. Portanto, esse tempo que conhecemos não é eterno e um dia chegará ao fim. E nós não podemos conservar a nós próprios. E se não podemos garantir a nossa existência, e apesar disso existimos, é porque alguém nos pode garantir essa existência. E quando observamos detalhadamente, vemos a perfeição com que cada coisa no universo foi criada. Além do mais, constatamos que um ser é mais perfeito que o outro. Não resta dúvida ao dizer que uma pedra é menos complexa em entender que um animal, e um animal qualquer menos complexo que um homem. Se existem então diversos graus de perfeição, isso implica dizer que precisa existir o grau máximo de perfeição, que só pode ser Deus. E como toda a natureza não pode ter sido definida por um processo natural, logo ela pode somente ter sido definida por um ser sobrenatural. Porque as coisas não surgem do nada, nada se cria do nada. E todos os argumentos e evidências que apontam para a existência de Deus são muito mais plausíveis do que aqueles que apontam para a negação. E sinceramente, quem busca pela verdade entende que Deus é a melhor explicação para tudo que existe no mundo, tanto em relação às coisas materiais, isto é, tudo que possui matéria, como os planetas, as estrelas, as plantas e toda a vida em geral, tanto como aquilo que é imaterial, ou seja, coisas que existem sem conter matéria. Coisas que existem, mas não podemos ver ou tocar, mas que estão entre nós, como por exemplo, o amor. Ou vocês acham que o amor é algo natural que surgiu ao acaso também? Ou também o perdão, a inteligência, a nossa essência, tudo isso provém de Deus. E também é inegável como Deus e a Bíblia Sagrada têm poderes sobrenaturais que são capazes de transformar vidas. Além de inúmeros casos de curas inexplicáveis ao redor do mundo, onde os próprios médicos não têm respostas para o ocorrido. E eu sou um grande exemplo disso. Um ex-viciado que foi escravo por 17 anos das drogas e que não sabia nem orar. E ainda era bem cético em relação à Bíblia. E ainda assim tive a vida completamente transformada. E o meu contato com Deus foi diretamente na alma. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vi e eu sei o que eu senti. E uma coisa eu garanto, é algo extremamente grandioso e muito maior do que qualquer coisa que eu já senti na minha vida. E é algo tão absurdamente prazeroso que você quer de qualquer maneira que as pessoas enxerguem o tamanho que é esse amor, o tamanho que é a graça de Deus, o tamanho da grandeza de Deus. Você pode chamar isso de loucura e dizer que eu devo duvidar dos meus sentidos, ou que eu criei algo no meu imaginário. Mas isso não é diferente do que ocorreria se eu chamasse o ateísmo de loucura e lhe pedisse para duvidar dos seus sentidos. Eu poderia alegar que a sua inabilidade para ver Deus é uma alucinação, uma falha inesperada dos seus neurônios, da qual você não é consciente. Mas eu também sei que tudo tem o seu tempo. E assim como eu pude enxergar, eu espero que todos possam enxergar um dia. E eu agradeço a Deus por Ele ter levantado tantas testemunhas pelo mundo. E agradeço também pela sua misericórdia e pelo seu amor. Porque o amor é a maior prova da existência de Deus. O amor é muito mais além do que uma simples emoção humana. O amor é o elo perfeito. E foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade.
e, em última análise, de conhecê-lo, para que, o conhecendo e o amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Amém? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. E eu oro para que o Senhor possa aumentar a nossa fé e iluminar a nossa razão. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com quem você puder. Vamos espalhar a verdade para que a glória de Deus seja manifestada em todos os lugares. Amém? E eu espero por vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus!